Olá, eu sou o pastor Valdir Gomes e eu quero me dar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Se for a primeira vez que você estiver entrando, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se já voltou, já esteve aqui, já voltou, muito obrigado por ter retornado. E eu quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, faça o favor, se inscreva aí no nosso canal. Você se inscreve, aperta o sininho aí para você ser notificado ao término do vídeo. Se você gostar, deixa aí o seu like, o seu gostei e compartilhe com quem você achar que merece ou que precisa ouvir essa mensagem. Nós estamos falando sobre Moisés, um exemplo de superação. A vida de Moisés é uma vida que mostra que vale a pena a gente não desistir, a gente confiar em Deus, que mesmo que tudo pareça estar perdido, Ele ainda pode fazer as coisas darem a volta por cima. Você já tomou alguma decisão na vida que você se arrependeu muito? Uma decisão que infelizmente mudou a sua vida por completo, mas só que mudou para pior. Aquela decisão que você pensa assim, puxa, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu faria. Mas que infelizmente não dá para voltar atrás, e é por isso que tudo que a gente faz deve ser muito bem pensado e repensado. Bom, Moisés infelizmente tomou uma decisão desse tipo. Como eu já disse na primeira parte, seus primeiros 40 anos foram 40 anos muito bem, assim, como é que eu posso usar a palavra? Ele bem de vida, né? Ele era criado como se fosse o neto de Faraó, então tinha uma vida próspera, uma vida muito bem financeiramente falando, mas eu falei aqui que era aquela vida falsa, a vida do engano, porque ele não era neto de Faraó. E isso vai ficar evidente no ato que vai mudar a história de Moisés. Que ato é esse? Bom, o que acontece? Moisés, ele vai visitar os seus parentes escravos, vai ver como é que estão os hebreus, e numa dessas visitas, o que acontece? Ele vê um egípcio surrando um hebreu. E aí o seu sangue hebreu fala muito mais alto, ele perde o controle numa atitude de cabeça quente, ele acaba agredindo mortalmente o egípcio e mata. É aí que a gente mostra, ou que a gente percebe, melhor dizendo, que, na verdade, de neto de Faraó ele não tinha nada, que bastou apenas um primeiro erro, que aí Faraó manda matar Moisés. Então, para ele não morrer, o que ele faz? Foge. E aí ele vai para o deserto, vai parar no deserto, e lá ele encontra uma família. E ali ele é acolhido por aquela família, o patriarca daquela família tem diversas filhas, e ele acaba então casando-se com uma das filhas deste homem. E ali começa então a trajetória de Moisés na sua segunda fase, a pior fase da vida de Moisés. A fase pós-erro, ou a fase pós-atitudes impensadas, consequência das atitudes que tomamos sem pensar ou de cabeça quente. Por isso que a gente nunca na vida deve tomar nenhuma atitude de cabeça quente, porque não vai terminar bem. Bom, o que acontece? Moisés vai ter um casamento, como é que eu poderia dizer para você entender? Um casamento infeliz. Não que ele fosse um mau marido, mas é que ele não tinha condições de construir uma família. Aquela atitude que Moisés tomou acabou com a vida de Moisés. Ele foge para não morrer. Ele não vai embora porque ele queria ir embora, é porque ele não queria morrer. Só que eu imagino que durante aqueles 40 anos ali no deserto, foi aquele momento em que talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja passando por isso, em que você gosta, procura e quer ficar sozinho apenas pensando no ontem.
no que aconteceu, no que você perdeu, no que foi embora. Não é fácil. Eu imagino como tenha sido difícil para Moisés essa fase da vida dele. Porque você já pensou, você ter tudo, você ter uma vida talvez ali desenhada para você, onde você poderia ser alguém, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de condições, e por causa de uma atitude você perde tudo. Imagino que não seja nada fácil para uma pessoa que já teve condições nessa vida perder. Uma pessoa que teve condições financeiras boas e de repente se vê na falência, sem nada. Uma pessoa que já teve uma família estruturada, foi casada, tinha uma família direitinho e agora você olha para você não tem mais nada, seu casamento acabou, sua família destruída, seus filhos cada um para um canto, ninguém nem liga para você. É difícil, é muito difícil você ver uma situação como essa. Muitas pessoas, elas não aguentam, muitas não aguentam. Umas acabam se enfiando nos vícios, álcool, drogas, todo tipo de entorpecente para fazer com que ela esqueça aquela situação, para tentar anestesiar. Só que quando o efeito passa, aí volta tudo de novo e aí a pessoa vai se enfiando cada vez mais e aquilo que já estava ruim fica pior. Outros, infelizmente, caem no mundo da depressão, se isola de todo mundo, se afasta de todos e vai deixando a vida passar esperando um dia a morte chegar. E tem aqueles que chegam ao extremo de dar cabo de tudo, felizmente tirarem a sua própria vida, porque não conseguem lidar com essa situação. Pois bem, eu entendo, analisando, que Moisés escolheu a segunda parte, se isolar. O que Moisés faz? Ele começa a trabalhar para o seu sogro e ele vai ser pastor de ovelhas, cuidar das ovelhas. E então ele tinha que pegar as ovelhas e sair pelo deserto, beirando ali a planície ali do Sinai, procurando pastos para os animais. E comia um pouco aqui, depois tinha que transportar um pouco para ali, e nisso ele ficava meses fora de casa. Imagine você, meses só ele e os animais. Obviamente que isso depois de 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos, isso acaba tirando a sua capacidade de dialogar. Você aprende a ficar calado, você aprende a não mais conversar, não ter mais o tato para o diálogo. Você não tem com quem falar, você não tem com quem conversar. E eu imagino que foi muito duro para Moisés aquelas noites frias, pensando na cama quente, no palácio aconchegante que ele havia perdido por causa de uma atitude impensada. Mas olha, isso não resolve. Se você ficar assim, a única coisa que vai acontecer é você cada vez mais se isolar e sentir pena de você mesmo. Infelizmente, não dá para a gente mudar o passado. Tomou uma atitude errada, fez algo que não era para ter sido feito. Bom, não era, mas fez. Infelizmente, não tem mais jeito. Agora, ou você pode se isolar como Moisés e procurar o seu deserto, ou você pode recomeçar, reconstruir sua vida. Olha, recomeçar é muito difícil, mas eu vou falar sobre isso numa outra mensagem. É muito difícil a gente recomeçar, porém é necessário. Se você não recomeça, você morre no deserto. E Deus vai buscar lá no deserto aquele homem desacreditado, aquele homem sem ânimo, aquele homem que já era um senhor de idade, mas Deus enxerga em Moisés potencial, capacidade,
para fazer aquilo que Deus tinha, para cumprir o projeto, o plano de Deus, ou o plano que Deus tinha para Moisés. Eu sei que Deus acredita em você. Eu sei que Deus não desistiu de você, como não desistiu de Moisés. Na próxima fase que eu vou contar, a terceira fase, eu vou mostrar para você o embate que houve entre Deus e Moisés para que Deus levantasse, reanimasse Moisés, tirasse Moisés daquele desânimo, daquela depressão, daquele pensamento de pequeno que Moisés estava e fizesse Moisés enxergar que o que Deus tinha para a vida dele era muito grande e a vida dele não ia acabar naquele deserto cuidando de bodes e de cabras. Como eu tenho certeza que a sua vida também não vai acabar desse jeito, talvez enfiado num copo de bebida, talvez tomando calmantes, se entupindo de calmantes para tentar dormir algumas horinhas. A sua vida não vai terminar desse jeito. Como eu disse, o que passou não dá para mudar. Passou, aconteceu, vamos matar no peito e seguir em frente. Essa é a ordem. Você tem que reconstruir. O passado não posso mudar, mas posso escrever uma nova história. E é isso que Moisés vai fazer, escrever uma nova história. Vai ser fácil? Não. É difícil? É. Mas é possível. E na próxima fase eu vou mostrar para você como Deus anima e faz de Moisés um dos maiores personagens bíblicos que já existiram. E eu sei que é isso que Deus quer fazer com você. Pegar você que está caído, desanimado, sem forças, achando que para você acabou. Mas não, o que Deus tem para você é muito grande. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Olha, vou ficando por aqui. Eu continuo no nosso próximo vídeo, na última fase da vida de Moisés. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê aí o seu like, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Que Deus nos abençoe.